Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Estefânia. Nós estamos hoje aqui para apresentar o nosso seminário, cujo tema é Orçamento Participativo, Experiências Municipais no Brasil. O nosso grupo é formado pelo Andrei Márcio, Estefânia Cristina, que sou eu, Giana Graziella e o Wilson Cabral. Vocês sabem o que é um orçamento participativo? Como ele funciona, no município de vocês? Bem, atualmente tem crescido o número de pessoas as quais sentiram a necessidade de saber como é administrado o dinheiro público, se está sendo usado de forma correta e se realmente ele atinge os objetivos que foram propostos pela gestão pública para a melhoria de vida da sociedade. De uma forma geral, a sociedade sente que é dever da população também controlar o patrimônio público e que é de todos. A Constituição de 1988 obriga os municípios a adotar como princípio na elaboração das leis orgânicas a cooperação das associações representativas no planejamento municipal. O Estatuto da Cidade, Lei 10.257/01, em seu artigo 44, determina que a gestão orçamentária participativa é condição obrigatória para que a Câmara Municipal aprove o Plano Plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária Anual. O Estatuto da Cidade ainda especifica que a gestão orçamentária participativa deve incluir a realização de debates, audiências e consultas públicas. Em 1989, um ano após a promulgação da nova Constituição Brasileira, a Prefeitura de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, instituiu o primeiro orçamento participativo, programa inspirado em ideias semelhantes de outros municípios brasileiros. A ideia pegou e se mantém até hoje na capital gaúcha, mesmo após a administração de diferentes partidos. Ela também se alastrou para outras cidades brasileiras, como São Paulo, Belo Horizonte, Vitória, Santo André em São Paulo e dezenas de municípios menores também em São Paulo. Em Santa Catarina, Paraná, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Bahia e outros estados brasileiros. O modelo de Porto Alegre tem sido adotado em várias metrópoles ao redor do mundo, por exemplo, Paris, Barcelona, Toronto, Bruxelas e Montevidéu. O orçamento participativo é um processo decisório que se estende por todo o ano fiscal. Em assembleias organizadas com esse fim, os cidadãos se engajam, juntamente com funcionários da administração, em negociações sobre a alocação de gastos que envolvam novos investimentos de capital em projetos tais como clínicas de assistência médica, escolas e pavimentação de vias públicas. No orçamento participativo, são apresentadas as fases em que ocorre o processo de elaboração do orçamento participativo nos municípios, debatendo ideias sobre como serão utilizados os recursos públicos para que possa ser desenvolvido o projeto no qual seja adequado à necessidade da sociedade, passando por uma avaliação técnica sobre como serão usados os recursos públicos. Depois de pronto o projeto, acontece a votação pública, que irá analisar os objetivos e as metas que foram colocados e, por fim, a execução do projeto planejado com a participação da população colocada em prática. Agora o Andrei vai falar um pouco para vocês sobre os objetivos do orçamento participativo. Olá, meu nome é Andrei Márcio Burgas de Oliveira. Eu vou dar continuação ao assunto que a Stefania estava falando. Agora eu vou falar sobre o objetivo do orçamento participativo. Definir melhor as propriedades essenciais para o investimento público do bairro, com a participação direta da população. Aumentar a responsabilidade dos gestores públicos com a população, de modo que corresponda ao anseio dessa população. Reduzir o poder de decisão de prefeitos e vereadores, assim abrir espaço para que a população também possa opinar sobre a ampliação e a aplicação das verbas públicas. Diminuir a corrupção que afeta os órgãos públicos em nosso país, já que a população passaria a fiscalizar e destinação de recursos do município. O orçamento participativo deve seguir alguns princípios, como a universalidade, a diversidade, a transparência e o acordo sobre as regras.
Eu vou falar um pouquinho de cada uma delas. Vou começar agora pela universalidade. A participação como um direito que deve ser assegurado, que seja livre a participação de todos e qualquer cidadão. Diversidade. A abertura da participação no processo do orçamento participativo a qualquer grupos ou indivíduos. A participação tem de ser aberta a todos, não ser seletiva para possibilitar a presença de diversidade de interesses. Assim, a força e a importância de um determinado pleito ou interesse serão definidos por sua relevância social e não pelo acesso privilegiado ao centro de decisões. Transparência. Não se limita e simples divulgação de dados. Significa que as pessoas que transmitem uma informação estejam comprometidas em fazer com que as outras aprendam de fato a sua mensagem. Acordo sobre regras. As regras para a tomada de decisões devem ser negociadas e aceitas por todos para que os resultados delas sejam o mais justo, criando condições de igualdade entre as pessoas. Dito de outra maneira, não se pode produzir situações de igualdade com decisões baseadas em relações de desigualdade de poder. Agora eu vou falar um pouquinho sobre experiências municipais do orçamento participativo no Brasil. Com diferentes metodologias em cada município em que o orçamento participativo é executado. Suas assembleias costumam ser realizadas em sub-regiões municipais, como bairros, distritos, em discussões temáticas ou territoriais, elegendo também delegados que representarão um tema ou território na negociação com o governo. Esses delegados formam um conselho anual que, além de dialogar diretamente com representantes da prefeitura sobre a viabilidade de executar obras aprovadas na Assembleia, também irão propor reformas nas regras de funcionamento do programa e definirão as prioridades para o investimento, de acordo com o critério técnico de carência de serviço público em cada área do município. Com isso, eu encerro minha participação. Agora eu vou passar a palavra para a Jeana. Boa tarde. Como já foi explicado anteriormente pelos meus colegas de grupo, eles já falaram um pouco sobre como que ocorre o orçamento participativo nos municípios. E eu vou falar especificamente de algum deles. Vou começar pela cidade de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, onde esse orçamento participativo ele ocorre desde o ano de 1989. No ano de 2005, aconteceu a primeira rodada sobre a nova administração municipal, aonde o governo ele vem cumprindo o compromisso de manter o orçamento participativo. A prefeitura realizou todas as etapas do ciclo, com debates e definições das prioridades para o município. O ciclo o orçamento participativo ele é caracterizado por 3 grandes momentos prioritários, que são as reuniões preparatórias, a rodada única de assembleias regionais e temáticas e a Assembleia Municipal. A cidade de Porto Alegre é dividida em 17 regiões e 6 temáticas. Todo cidadão pode participar da discussão do orçamento participativo, na região e nas temáticas também. Enquanto na região são discutidos e definidos os investimentos e serviços específicos da sua base geográfica, nas temáticas são definidas as diretrizes, investimentos e serviços para toda a cidade, ou seja, obras estruturais e grandes projetos. Agora eu vou falar um pouco sobre a cidade de Belo Horizonte, onde o orçamento participativo de lá já ocorre desde o ano de 1993. Esse orçamento participativo de Belo Horizonte ela permite a participação voluntária da sociedade civil no processo de deliberação e monitoramento de parcela nos investimentos públicos destinados às obras. A partir de 2006 foi implantada uma nova modalidade de orçamento participativo, que é a modalidade virtual, aonde
o processo ele é feito através do uso de tecnologias da informação e comunicação. O que vem em contraproposto do que era feito anteriormente, que era presencial as votações. Tudo era feito presencialmente. E essa nova implementação, ela veio concebida como uma proposta a 2 desafios. O primeiro dele é definir recursos para as obras estruturantes e de maior abrangência territorial, obras para a cidade, cujos custos extrapolam os orçamentos participativos regionais. E o segundo desafio é incorporar novos segmentos da população às liberações do orçamento participativo, particularmente a classe média e juventude. Esse uso das tecnologias de informação e comunicação, ele vem para que todo cidadão de Belo Horizonte ele possa eleger obras estruturantes para a cidade através do uso da internet ou telefone. Foi a primeira experiência mundial desse tipo de orçamento, já com o uso da internet, né, para isso. Também em Belo Horizonte é um orçamento de vilas, que ele vem sobre um espaço efetivo, ele vem buscando um espaço efetivo de exercício da cidadania, nas favelas, nos conjuntos habitacionais. E a população desses locais, eles decidem, por meio de votação, quais são as obras prioritárias a serem realizadas na região deles, né, lá na localidade deles. Em geral, as obras elas são obras de urbanização, tratamento de água, saneamento básico, tudo isso. Vou falar um pouco, então, sobre o orçamento participativo na cidade do Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, a população ela pode enviar propostas a serem concluídas no orçamento da cidade, de acordo com o decreto do Rio de número 43.328/2017. Nela, os cariocas eles podem sugerir ações nas áreas da educação, saúde, habitação, cultura, mobilidade, segurança, os principais, né, que toda cidade precisa. Além das áreas de interesse, os participantes deverão também indicar os bairros nos quais gostariam de ter aquelas sugestões eventualmente realizadas. O orçamento participativo ele fica disponível aos cariocas na internet. As propostas enviadas terão a viabilidade técnica e financeira para execução analisadas por equipes técnicas da Prefeitura. E as que foram selecionadas serão incorporadas às leis orçamentárias municipais do Rio de Janeiro. E agora eu vou falar um pouco sobre o orçamento participativo na cidade de Uruçuí. A população ela participa da elaboração do orçamento através de audiências públicas. Primeiro é feita uma reunião, com a presença dos representantes municipais, locais, das ONGs, associações de bairros, representantes do Poder Executivo da cidade. Nessa reunião, a população ela começa a sugerir prioridades e melhorias que devem ser feitas, devem ser feitas na cidade de Uruçuí e colocadas no orçamento. Após todas as reuniões, tanto na zona rural como na zona urbana, depois dessas reuniões, a população é convidada a participar de uma assembleia pública na Câmara Municipal do município, aqui na cidade de Uruçuí. A partir dessa assembleia, os representantes da população, eles ouvem todas as sugestões dos bairros e escolhem as prioridades a entrar no orçamento. Na audiência pública realizada em 2019, teve a reivindicação da população da construção de poços artesianos nos bairros, né, de Uruçuí. Essa solicitação ela foi colocada no orçamento municipal e já foi executado alguns desses poços, já foram cavados alguns poços no bairro Areia, no bairro Aeroporto e no centro da cidade. E uma outra solicitação que foi feita foi sugerida à população a melhoria da iluminação pública. Ela também está ocorrendo na cidade de Uruçuí para a melhoria da população. E aí a gente continua lutando por melhorias para a nossa cidade, né?